Oi, então, esse vídeo é para falar com aquelas pessoas que estão em busca de um propósito, sentem que tem algo a mais, né? Querem fazer alguma coisa que traga um certo sentido para a vida delas. E sei lá, né? Existem essas pessoas. Vai ter pessoas que vão dizer que propósito não existe, outras vão dizer que sim, propósito existe. Mas eu quero trazer nesse vídeo a minha visão sobre isso. Não sei se é certa ou se não é. É a minha visão, da minha experiência, do que eu vivo, das minhas intuições, dos meus aprendizados, enfim. Quero trazer isso para te mostrar uma outra, um outro caminho, sei lá, né? E eu ia ir treinar hoje de manhã, tô um pouco gripada também, tô meio fanha, enfim, tô passando por um processo muito intenso nos últimos dias, muito doido. E de intuições, sonhos e uma transformação interna, assim, várias mensagens do meu subconsciente que estão vindo, né, estão emergindo. E esse processo está sendo bem doido mesmo. E aí surgiu de vir, me veio essa ideia, assim, de falar sobre isso. E aí eu ia treinar, mas aí eu resolvi não ir hoje, porque gravar vídeo pro YouTube é uma coisa que pra mim, pelo menos no momento da minha vida que eu tô, ele exige um pouco de uma energia um pouco além do que, né, do que eu estou acostumada. Então eu pensei, nossa, não vou, né, treinar, porque eu sou uma pessoa muito matinal, digamos, né, eu tenho mais energia durante a manhã, minha cabeça tá mais tranquila, mais leve, as coisas fluem melhor. E aí eu resolvi ficar em casa, fiz uma yoga, né, e respirei um pouco, tomei um banho e vim gravar esse vídeo, né, com a cabeça um pouco mais fresca. E, e para facilitar esse processo ainda, eu pensei, nossa, para que eu consiga colocar esse negócio em prática, eu preciso eliminar o máximo de barreiras de resistência possível. Então, vai ser um vídeo com o cabelo molhado, vai ser um vídeo sem edição, né, com alguns erros, enfim. Mas vamos pro assunto, né? Como eu falei, esse vídeo é para pessoas que estão procurando propósito, que, né, que vivem essa constância, assim, de procurar um propósito, de querer um sentido porque está fazendo. Geralmente são pessoas que já vêm com um certo talento para ajudar, auxiliar outras pessoas. E eu acho que isso faz muito sentido, sabe? Porque as pessoas acham que o propósito, né, a gente foi levado a acreditar que o propósito é uma coisa assim grande, incrível, né, que pessoas que têm um propósito, meu Deus, uma questão espiritual, enfim, que é uma coisa enorme, que é uma, né, e aí a gente vem naquela jornada assim, nossa, preciso encontrar o meu propósito, eu preciso fazer uma coisa grande, eu preciso ser uou. E aí tu fica nisso, né, tu fica nisso procurando e nunca acha, né, a gente acaba não achando, por quê? Né, algumas pessoas realmente elas têm um trabalho muito grande para ser feito, né? Elas já têm isso, já vem fazendo. Mas algumas pessoas não é um trabalho tão grande assim, sabe? E eu vejo muito essas pessoas assim, que eu falei, né? Essas pessoas que vêm para ajudar, para servir, psicólogos, pessoas que trabalham com saúde mental, com professores, com conhecimento, enfim. Só que olhando, né, esses pontos, esses pequenos pontos que nós somos, né? Essas pessoinhas, assim, tipo, 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, né? Um serzinho, assim, desses, né? Tipo, eu da vida, eu sou, né, um grãozinho de areia, digamos. Só que a reação em cadeia que isso gera, e que hoje a gente consegue ver, né, em 2026 a gente consegue ver que está acontecendo, o que uma pessoa consegue, né? Uma pessoa que vai transmitir alguma coisa, que vai ajudar uma pessoa, a reação em cadeia que isso traz. E aí, conciliando isso com a tecnologia, né? Com tudo que está acontecendo agora, com a inteligência artificial, enfim, o quanto a gente consegue, né? O quanto isso expandiu, assim, o quanto a gente consegue transformar essa reação em cadeia em algo muito maior. Só que o que eu queria deixar claro aqui, que para mim faz muito sentido,
é que o propósito, ele não vai, o teu propósito, né, o que tu, aquela coisa, aquela missão, né, missão que tu veio cumprir no mundo, uma missão espiritual, enfim, uma coisa, né, grandiosa, ela não vai aparecer assim, sabe? Ela não vai surgir do nada, não vai aparecer vir uma carta no teu correio te dizendo, carta do correio, essa é ótima, né, que eu me lembrei de Harry Potter agora, mas enfim. Não vai aparecer uma carta, né, te dizendo assim, olha, aqui a tua jornada é essa, enfim, é isso que tu tem que fazer. O propósito, ele é algo que se movimenta, sabe? Que muda, que vai se articulando com o tempo. E não é uma coisa grandiosa, não vai começar com uma coisa grandiosa. Mas eu acredito que ele existe sim. Porque se a gente parar para pensar, né, as pessoas antigas, antigamente, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, né? As pessoas passavam a maior parte do tempo trabalhando, vivendo ali em comunidade com as pessoas, com as famílias, enfim, aquela rotina e parará. E eram poucas as pessoas que tinham acesso ao conhecimento e que se permitiam, sei lá se é essa palavra, mas se aprofundavam naquilo dali, naquela jornada de conhecimento, né? Então eu acredito que as pessoas que vão estar aqui assistindo esse vídeo, que são as pessoas que talvez vão acessar o meu conteúdo, sejam esse grupo de pessoas, um grupo de pessoas que já estão se aprofundando há muito tempo, né, em conhecimentos, já vem se curando, né, e trabalhando as suas dores, enfim, as suas feridas. E essas pessoas, especificamente, elas vão ter um propósito conectado a isso, né, a passar isso para outras, esse conhecimento para outras pessoas, a servir outras pessoas dessa forma, né, mostrando o caminho que elas trilharam, a cura que elas fizeram em si mesmas. E não é uma coisa assim, eu acho que o propósito, essa questão do propósito, ela vem muito também de encontro com aquele conceito de ego inflado, né, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, um pouco bastante, porque acaba que a gente fica, né, a gente pode cair nessa armadilha de achar que a gente é mais do que os outros, né, de uma certa arrogância, de achar que porque a gente já se curou, já trilhou aquele caminho, a gente é mais do que os outros. Isso é uma armadilha bem grande, digamos, né, pro nosso ego, principalmente. E aí me vem isso assim, tipo, o propósito, ele não tem uma definição, ele não tem uma questão grandiosa, uma questão, digamos assim, como se fosse ai, não vem a palavra, mas uma coisa espiritual, incrível, né? Ele tem, digamos que é uma questão espiritual, sim, mas não é, mas é uma jornada, sabe? E aí vem muito também aquela questão do financeiro, né? Do encontro da questão financeira, porque a gente precisa trabalhar certas crenças para entender o que quer dizer, o que tem de conexão, o propósito com o dinheiro, né, com a vida financeira, com a independência. E aí a gente teve muita essa questão na internet mesmo, né, da gente ter acesso a isso, crenças de escassez, enfim, que as coisas guardam energia, e isso é verdade, né, não vou dizer que não, mas um ponto assim que eu me parava muito para pensar. Tu não pode ter uma xícara, né? Eu mesmo tenho uma canequinha que ela tem um lascadinho, e um lascadinho, assim, mínimo. E aí diziam, que tu não pode ter esse tipo de objeto em casa, que esse tipo de objeto ele guarda, né, uma energia de escassez, nananã. E aí, cara, eu parava pra pensar, e isso batia de frente com um valor que é um pouco importante, bem importante pra mim, assim, que é a questão do desperdício, sabe? Do colocar fora, do descartar coisas que ainda funcionam, sabe? Eu acho que tem que ter um ponto de equilíbrio entre isso, assim. Não é simplesmente
porque se tu usa essa caneca lascadinha é porque tu acredita que tu não merece uma caneca melhor, que não sei o que. Gente, aí a gente tem que ter um pouco de pé no chão nesse sentido de olhar para isso e de entender que a gente vive, né, no planeta Terra, enfim, e a gente depende do planeta Terra. A gente depende dos recursos que a natureza nos traz. Aí a gente para olhar, se parar para olhar, para pesquisar e tudo mais, você vai ver que a gente tem produzido muito lixo. As coisas estão descartáveis hoje. Tu compra uma roupa, ela não dura quase nada. Tu compra um calçado, ele não dura. Um eletrodoméstico, enfim. E isso, né, aquela questão do consumismo desenfreado, do capitalismo e tudo mais. E aí tu para olhar a tua caneca ali lascadinha e tu olha para ela e tu tem que botar ela fora, sendo que ela tá servindo. Porque se tu não colocar ela fora, ela, né, vai te trazer uma energia ruim, e aí tu, né, enfim, entenderam, acho que eu quero dizer. Então a gente precisa olhar um pouco para isso, né, para essa questão do, nossa, tu tem que passar por cima de muitas coisas, e tu tem que ter tudo que tu quer ao teu alcance, e cara, não é tanto, não é assim, né, a gente precisa saber que as coisas têm um limite também, que as coisas são limitadas sim, que os recursos naturais são limitados sim, sabe? Aí a gente fica nessa ilusão de que não, nossa, eu tenho que não. Eu não vou poder andar com uma blusa que já tá esfoladinha, porque senão eu não é isso. A questão é dentro da tua própria cabeça, entendeu? Tipo, claro que as coisas elas vão melhorando com o tempo, né? Que tu vai conseguindo ter acesso a coisas melhores, e é justamente nesse ponto que eu quero trazer a questão financeira ligada ao propósito, tá? Que a gente tenha, que a gente se antene nisso, assim. É óbvio que a tua vida ela vai melhorando, né? Conforme tu vai colocando, né, os teus recursos, teus talentos, as tuas coisas no mundo, que tu vai expondo isso pro mundo, tu vai caminhando, né? E isso tende a te trazer uma evolução. Só que se isso for consciente, né, de uma forma consciente, de uma forma em que tu consiga olhar para um todo, né, olhar para a natureza, né, para os recursos que a natureza te dá, olhar para as pessoas, né, para a forma que tu vai realmente agregar na vida das pessoas, que tu comece a fazer isso de uma forma, né, ir evoluindo de uma forma que seja consciente. O dinheiro, ele é uma energia de troca, né, tu vai estar oferecendo o teu trabalho, né, que é o teu propósito em forma do teu trabalho, da tua profissão, enfim, e tu vai ter um retorno disso, e esse retorno, essa moeda, essa energia que está retornando, ela vai te ajudar a evoluir ainda mais, né? E de uma forma consciente, como que vai ser isso? Tu vai poder investir em roupas que duram mais, né? Em que tu não vá precisar ficar descartando aquela roupa, que ela não vai virar inútil, né? Ou que tu vai até doar para uma outra pessoa, mas aquela roupa depois de um ano ela já não vai adiantar para mais nada, né? Tu vai comprar uma roupa que ela vai te durar muito mais tempo, um material melhor, digamos, né? Tu vai investir em conhecimento cada vez mais trazer esse conhecimento para outras pessoas também, pode trazer isso de forma mais acessível, enfim. E é essa consciência que eu quero trazer, porque a gente fica, né, a maioria das pessoas fica nesse polo, assim, da questão do dinheiro, né, e principalmente pessoas mais, que trabalham mais nesse campo espiritual, nesse campo do servir, da ajuda, né, que a gente tem aquela coisa assim, né, que tem muitas crenças nisso, de que ou tu não pode cobrar pelo teu serviço, porque, né, tu tem que vir daquela coisa da doação, isso as igrejas, as religiões trazem muito, né, de um ponto em que tu tem que doar, né, em que tu não pode cobrar pelo teu servir, pela tua ajuda, enfim. Uma coisa é tu evoluir conscientemente e uma parcela do que tu, né, arrecada, tu fazer alguma coisa em prol das outras pessoas, né, de forma gratuita, enfim. Outra coisa é tu trabalhar com isso, né, depositar tuas horas, né, teu tempo ali, que é um recurso, querendo ou não, é um recurso limitado também que a gente tem. É limitado, então a gente precisa, né, desse trabalho, dessa remuneração para viver, para, né, ter melhores condições, enfim.
E outra coisa é tu também acreditar que existe, né, um mundo de fadas onde as coisas simplesmente elas aparecem, onde os recursos da natureza são altamente renováveis e tudo flui, tudo funciona, sabe assim? Então a gente precisa ter essa consciência e trazer e ir olhando para essas crenças também relacionadas à questão financeira e propósito. E aí, né, como eu falei no início também, se a gente for analisar, tem muita gente que fala, que, né, propósito não existe, só vai viver a tua vida e ponto. Mas para algumas pessoas existe. Essa sensação de querer fazer algo diferente, sabe? Eu não tô falando aqui que é uma coisa assim, nossa, mágica, mas é uma sensação de querer fazer algo diferente, de querer usar os teus talentos, as tuas dores, as tuas feridas para ajudar outras pessoas. Isso, querendo ou não, é um propósito. É uma coisa que vai te trazer um sentido para tua vida, sabe? E aí, com isso, olhar para as crenças né, que a gente que foram se constituindo aí com os nossos ancestrais, com as religiões, com tudo mais. Essas crenças sobre dinheiro, sobre receber, sobre ganhar, sabe? E aí eu trago um pouco esse ponto da questão de viver mais consciente, de ter mais consciência de onde tu quer chegar, de ter consciência da tua ambição, o que é essa ambição, sabe? Para onde ela tá te levando, de ter consciência, enfim, né? Essa questão de olhar realmente pro todo, de não se perder nisso também, de não ficar só olhando para a questão financeira, de ter esse equilíbrio de olhar para o propósito, né, para essa coisa diferente, para esse servir, para essa ajuda, para essa missão que tu acredita que tu tenhas, e olhar para a questão financeira como um ponto importante, né, e aí trazer esse equilíbrio, porque hoje em dia a gente vive tanto nesses polos, né, ou uma coisa ou outra, tudo é uma coisa ou outra, ou é esquerda ou é direita, ou é homem, masculino ou é feminino, homem, mulher, só essas guerras, assim, que a gente tá tendo, sabe? E eu acredito que nosso papel, assim, como pessoas que vieram também passar o nosso conhecimento, é começar a unir isso, sabe? A unir as pessoas, a unir a luz e a sombra, a integrar tudo isso, a conciliar tudo, a trazer esse equilíbrio, assim, porque essa polarização que tá muito forte hoje, que tá causando tudo isso que a gente tá vendo, ela precisa acabar. E eu acredito muito que tá chegando esse momento, assim. Então, para quem acredita, para quem tá, né, tá entendendo o que eu tô falando e acredita nisso, acho que é muito importante que a gente se fortaleça, que a gente esteja junto, que a gente se fortaleça, que a gente saiba que a gente merece um lugar, né, nesse universo, enfim. Porque. E aí vem aquele assunto da reação em cadeia que eu falei lá no início, né? Que eu aqui, um grãozinho de areia, né? Tô aqui me comunicando, falando com algumas pessoas, tô falando algumas coisas aqui pra vocês que vão fazer sentido pra vocês e que vão mexer com coisas que talvez vá fazer sentido pra vocês, né? E que talvez vá mexer com coisas com intuições, com pensamentos, com questões que vocês já têm e que vão fazer vocês elaborar da forma de vocês, sabe? E aí vocês vão repassar isso para outras pessoas e essa é a rede que eu falo. Então, o conhecimento hoje ele tá muito mais fácil, né? Ele tá muito mais acessível. O conhecimento ele tá muito mais acessível. A gente precisa começar a olhar para isso também como uma ferramenta mesmo, uma ferramenta que eu digo de também abrir um pouco os olhos, né, das outras pessoas, assim, que ainda estão muito nessas polaridades, assim, né, essa coisa que tá acontecendo, que a gente não tá, que tá todo mundo meio perdido, que tá todo mundo meio se sentindo estranho, porque tá muito dividido. E a gente pode começar a agregar, eu acho que esse é na verdade, eu acho que esse é o rumo que as coisas vão começar a levar a partir de agora, né? A gente começar a integrar isso, a unir as pessoas.
E é isso que eu tava querendo falar sobre propósito. E aí tem só um ponto, assim, um pouco diferente do que eu tô falando, mas que faz bastante sentido, que é importante também tu analisar sobre propósito, é essa busca incessante. Essa busca que não acaba, né? E aí tu vai lá e faz mais cursos, mais isso, mais aquilo, mas eu preciso aprender um pouco mais sobre isso, mas eu preciso aprender sobre mais... Não adianta. Essa procrastinação, sabe? Como é que fala? Procrastinação de, sei lá, essa procrastinação com propósito aí, sabe? Tipo, tô procurando meu propósito. Pois é, já tô com 30 anos, tô procurando meu propósito. Tô com 40 anos, tô procurando meu propósito. Vai fazendo. E vai olhando e vai criando um propósito ali no teu dia, na tua semana, no teu mês. Um propósitozinho, sabe? Olha, tipo assim, olha, esse movimento que eu tô fazendo aqui, lá, futuramente, ele vai trazer, né? Ele vai me ajudar a chegar numa coisa maior, né? Cada dia mais eu vou fazendo algo maior. Mas pensa no propósito de hoje. Porque essa tua busca incessante, que foi uma coisa que eu passei por muito tempo, 13 anos ou mais, na verdade desde novinha, mas assim, que eu comecei a me dar conta de que eu queria encontrar um propósito, acho que faz uns 13 anos isso. E que foi quando eu comecei também a minha jornada de autoconhecimento. Essa coisa de ficar buscando propósito incessantemente, né, ela é uma procrastinação, porque é uma forma de fuga, sabe? Uma forma de fuga, de fugir realmente do que tu precisa fazer. É ali a tua criança, né, deslumbrada com tantas coisas e querendo cada vez mais aprender mais coisas e ver esse mundo lindo e maravilhoso, e o quanto de coisas que existem, quantas coisas diferentes, conhecimentos diferentes, linhas diferentes, enfim, né, quantos cursos diferentes tu já fez. Provavelmente tu é uma pessoa multipotencial que tá vendo esse vídeo também. Então, né, se tu te identificou aqui, provavelmente tu é multipotencial. Então, quantos cursos diferentes tu já fez buscando as mesmas respostas e aí tu não encontrou? Não encontrou por quê? Porque não existe um encontro. A questão toda é essa, é tu começar a colocar no mundo que tu já adquiriu, né, de conhecimento, de aprendizagem, de curas, tu olhar para esses teus talentos, né, essas tuas medicinas e começar a colocar em prática de fato. E quais são os teus talentos naturais, mas essas coisas que tu veio com uma maior disposição e que tu foi trabalhando ao longo da tua vida e que hoje são considerados talentos, forças que tu tem. Como que tu pode usar essas ferramentas para ir criando o teu propósito, ir criando a tua jornada. Isso fez muito sentido para mim quando eu comecei a colocar realmente os pratos na mesa, assim, que eu fui ajustando a mesa ali, as coisas ficaram bem mais claras. Eu não cheguei ainda num propósito, nossa, né? Mas eu sei o que eu preciso fazer hoje. Eu sei o que eu preciso fazer daqui a 30 dias, 90 dias, né? Um ano. Mas depois disso eu não sei. E é isso. Então a pergunta para encerrar esse vídeo é: o que é propósito para ti agora? Né? O que é o teu propósito agora? Para os próximos 30 dias, 90, um mês, um ano. Para de te perguntar qual é o meu propósito e pergunta qual o propósito que eu tenho agora, né? E esse propósito ele pode estar alinhado aí com a tua vida pessoal, né, com a tua casa, com as pessoas que tu ama, não tem problema. É um propósito, entendeu? E é isso. Espero que tenham gostado do meu primeiro vídeo. Esses meus, assim, eu prometo que eu vou melhorando com o tempo, né? Com certeza, porque é assim que funcionam as coisas, né? Ficou assim um pouco talvez meio perdido, eu viajo muito e eu queria deixar uma coisa mais natural, porque eu não gosto muito de seguir roteiro, assim, né? Então, queria deixar uma conversa mais natural. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, sigam aqui no canal e a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso, a gente vai trazer muitos conteúdos sobre crença, sobre todas essas coisas aí, sobre propósito, sobre vida profissional, sobre multipotencialidade, sobre vida pessoal, sobre várias coisas, tá? Beijo!